Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma sexta-feira, dia 11, dia de Santa Cecília. Que possamos, Santa Cecília, um dom e a vocação do canto, de cantar, de louvar a Deus. Hoje, abrem a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19 ao 45 e ao 48. Vamos escutar a palavra de Deus e que torne prática no seu coração. Deus os abençoe. Deixe seu like, inscreva no canal e assim eu posso trazer mais conteúdo sobre as igrejas católica, apostólica, romana e também as festas festivas de cada um santo. Isso me motiva cada vez mais querer evangelizar para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja, que Santa Cecília nos ajude a alcançar. Bíblia, Lucas 19, 45 a 48. Lucas 19, 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito: minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Eucate 124, porque motivo a igreja é mais do que uma instituição. 124, porque motivo a igreja é mais do que uma instituição. A igreja é mais do que uma instituição porque ela é um mistério ao mesmo tempo humano e divino. 770, 773, 779. O verdadeiro amor não cega, mas faz ver. Com a igreja passa-se o mesmo, vista de fora. Ela é uma mera instituição ou organização, com feitos históricos, mas também com erros e crimes. Uma igreja de pecadores. Isso, porém, é uma apreciação superficial, porque Cristo deu-se de tal forma a nós, pecadores, que ele nunca abandona a igreja, mesmo que o traíssemos diariamente. A inquebrável ligação entre o humano e o divino, o entrosamento entre o pecado e a graça, fazem parte do mistério da igreja. Vista com os olhos da fé, a igreja é indestrutivelmente santa. Inspiração, Júlio Daniel Ruano. Defined. A igreja é uma grande família formada por famílias menores, espiritualidades e ordens que podem diferir em alguns aspectos, mas todas buscam a vontade de Deus. Eu mesmo experimentei. Falo espanhol e não falo português. Certa vez, eu estava viajando com a família para o Rio e fomos à missa de domingo em um santuário em Schoenstatt. Quando mostrei às pessoas minha medalha do Pacto de Amor, elas nos trataram como uma família. Fomos colocados em um lugar especial durante a missa e o padre até nos deu uma bênção especial. Eles ficaram muito felizes em nos ver. Apesar de não entendermos português, nos sentíamos em casa. Isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu trago essa Eucate, na verdade, é um catecismo da Igreja Católica que fala justamente sobre o que acabamos de ouvir na leitura do Evangelho. A Igreja é uma instituição, mas porque é o mistério do tempo humano e divino, porque Deus, antes de construir a sua própria igreja, pediu para os seus discípulos. Pedro quer dizer rocha, quer dizer pedra. Então, quando ele dá esse exemplo, Pedro, sobre esta pedra reedificarei a minha igreja, que a porta do inferno não prevalecerá com ela. Ou seja, nós somos o templo de Deus. Então, nós
prostramos diante de Deus na comunhão na Santa Igreja e também participamos toda vez da Santa Missa na Eucaristia, um sacrifício de amor que Deus nos dá cada dia mais, a batalha diária. Então Deus abençoe, uma ótima sexta-feira para todos e que Santa Cecília nos abençoe, nos proteja, guarde a vida de cada um. Deus abençoe. Jesus Cristo para sempre seja louvado. Vamos escutar a homilia. Hoje é dia de Santa Cecília. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir, padroeira dos músicos. Que todos os músicos sejam abençoados no dia de hoje. Também recorram à intercessão da Santa que celebramos no dia de hoje. O Evangelho é Lucas 19, versículos de 45 a 48. O trecho que nós escolhemos para a nossa reflexão é o seguinte: Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Não é interessante esse trecho? Não é interessante quando nós vemos que, apesar de tudo, dessa conspiração contra Jesus, o povo ficava fascinado quando ouvia a palavra que saía da boca dele. Então, a palavra de vida eterna, né? Cristo é a palavra, é o verbo encarnado, essa palavra que fascina, essa palavra que muda a existência, essa palavra que muda a vida, muda a nossa vida para sempre. Então, esse dado é muito significativo, porque essa ação dessa palavra, esse fascínio, é atemporal. Então, o fascínio da palavra de Jesus não foi apenas para as pessoas daquele tempo. O fascínio da palavra de Jesus nos alcança agora. O fascínio da palavra de Jesus nos alcança neste momento, porque é palavra de Deus, é palavra de vida eterna, é palavra que gera transformação. Então, no mesmo momento em que nós escutamos a palavra gera transformação no nosso interior. Este fascínio permanece. A palavra de Jesus continua gerando esse fascínio em nós. A graça que devemos pedir a Deus no dia de hoje é de constantemente estar inteiramente preparado para que possamos expressar, né, com a nossa vida o fascínio que a palavra de Deus gerou em nós, o fascínio que a escuta da palavra de Deus gerou em nós. Então, a palavra de Deus gera esse fascínio, essa transformação em nós, e nós vamos expressar tudo isso com a nossa vida, nós vamos expressar tudo isso com um comportamento segundo a vontade de Deus, um comportamento segundo a palavra de Deus. E um outro dado que vimos é que Jesus expulsou os vendedores do templo. Por quê? Jesus expulsou esses vendedores do templo porque a finalidade da casa de Deus é ser casa de oração, casa de recolhimento interior, casa de se colocar em comunhão e não ser casa de comércio, de realidades que nos tornam mais vazios ainda, mas de realidades que nos preenchem. O que vai nos preencher? Tudo isso que nós escutamos agora, a oração, o recolhimento interior e também se colocar em comunhão com Deus. Por intercessão de Santa Cecília, no dia de hoje, sejamos então transformados, conduzidos a nos colocarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, como casa de oração, como casa que nos transforma interiormente e também exteriormente. Então, sobre você, no dia de hoje, permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.